Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Boa tarde, senhoras e senhores desta casa, senhores presentes, radialistas, jornalistas, telespectadores da TV Assembleia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa para a sessão solene de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Convido o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, doutor Luciano Barbosa, a fazer parte da mesa. Convido o excelentíssimo senhor desembargador, doutor Otávio Leão Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Convido a excelentíssima senhora Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, presidente do Tribunal de Contas de Alagoas. Convido o senhor Almir José Crescêncio, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Designo os deputados Ricardo Nezinho e Bruno Toledo a introduzirem o governador do Estado de Alagoas, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, neste plenário. Convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional.
De acordo com o artigo 68 e 69 da Constituição Estadual, declaro instalados os trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e concedo a palavra à Sua Excelência, o Governador do Estado, Dr. José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, para fazer a leitura da mensagem governamental. Senhor presidente desta Casa Legislativa, deputado Luiz Dantas, senhor presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, senhora presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, conselheira Rosa Albuquerque, senhor Almir José Crescêncio, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, seu vice-governador e secretário da Educação de Alagoas, Luciano Barbosa, deputado Francisco Tenório, vice-presidente dessa Casa Legislativa, deputados estaduais presentes, Severino Pessoa, Marcelo Vitor, Antônio Albuquerque, Léo Loureiro, deputado Dudu Holanda, Ronaldo Medeiros, Bruno Toledo, Inácio Loyola, Tarcísio Freire, Jairzinho Lira, Davi Davino Filho, Carimbão Júnior, Ricardo Nezinho, Jó Pereira e Rodrigo Cunha. Peço e solicito às suas excelências, a vossas excelências, presidente, autorização para, desta tribuna, proferir mais uma mensagem de início de ano legislativo. Venho a essa casa mais uma vez, e dessa vez especialmente, com um ânimo revigorado, fortalecido, para que enfrentemos um 2018 aqui nas terras caetés, na nossa querida Alagoas, diferentemente, senhor presidente, do que outros estados brasileiros vão enfrentar esta quadra da nossa história. O Brasil vive um momento de extrema dificuldade política, econômica, institucional, que só terá solução, a meu ver, de maneira que possamos cada vez mais fortalecer a democracia. O Brasil só terá solução, inclusive para os excessos de democracia, com mais democracia, com a responsabilidade de cada ente federativo e de cada instância de poder. Cá para nós, em Alagoas, muito importante o trabalho, senhor presidente, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, harmonicamente e logicamente independentes, porque somente assim nós encontraremos a fortaleza necessária para que Alagoas siga enfrentando a crise de cabeça erguida, siga enfrentando a crise com realizações e siga, sobretudo, trazendo para cá a autoestima que há alguns anos atrás o alagoano tinha perdido. Tinha perdido, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, para, inclusive, estados vizinhos, para os quais olhávamos sempre achando
o seu gramado mais verde do que o nosso. E hoje, circunstancialmente, por conta desse trabalho harmônico, colaborativo, essa mudança de postura traz para Alagoas os gramados mais verdes, talvez do Nordeste, presidente, e quiçá um dos gramados mais verdes do Brasil. E olha que esse ano é ano de Copa do Mundo. Já que estamos falando em gramado verde, é sempre importante que ele esteja à altura de eventos dessa natureza. Mas estou fazendo essa metáfora, presidente, para dizer que Alagoas hoje enfrenta a crise de maneira altiva. Alagoas enfrenta a crise financeira e fiscal do Brasil com a segunda maior solidez fiscal entre todos os estados brasileiros. Alagoas enfrenta a crise reduzindo despesas e ao mesmo tempo elevando receitas. Alagoas enfrenta a crise reduzindo o nosso endividamento, senhor presidente, que durante muitos anos, durante anos a fio, nos deixou ajoelhados. O endividamento em Alagoas, senhores deputados e senhoras deputadas, já foi tão grande que mais de 20% da nossa receita corrente líquida anual, que hoje passa pouco de 7 bilhões de reais, mais de 20% no passado servia apenas para pagar serviços da dívida. Serviços de uma dívida cruel, que quanto mais se pagava, senhor presidente, mais ela crescia. Uma dívida que na origem era de 1 bilhão e 800 milhões de reais, lá nos idos de 1988. De lá para cá, deputado Antônio Albuquerque, deputado Ronaldo Medeiros, já pagamos mais de 10 bilhões e a dívida cresceu. Já foi de 8, mudamos o indexador, ela caiu para cerca de 6 bilhões para com a União. Quando assumimos o mandato, deputado Tarcísio, deputado Rodrigo Cunha e deputado Caribão Júnior, Alagoas devia 175% da sua receita corrente líquida. Era como se um cidadão comum que tem uma renda anual de 20 mil reais devesse à União 35 mil reais, mais do que tudo que ele ganhava no ano e quase tudo do ano vindouro. Senhor presidente, 3 anos e 2 meses depois, a dívida de Alagoas, e está aqui a secretária executiva da Fazenda, Renata, representando o secretário Jorge Santoro, está aqui o secretário do Planejamento, doutor Fabrício. 3 anos e 2 meses depois, a dívida caiu de 175% da nossa receita corrente líquida, deputado Chico Holanda, para 95%. Caiu 80%. Isso é algo muito representativo e talvez seja, presidente, a maior redução na República Federativa do Brasil de um endividamento de um Estado para com a União desde o período da redemocratização. Isso é o que nos garante, deputado Galba Novaes, fazer os investimentos que Alagoas está vendo em todas as áreas. Investimentos na educação, que vive hoje sob o comando do vice-governador do Estado, Luciano Barbosa, uma verdadeira transformação. Transformação, senhor presidente Luiz Dantas, da sua estrutura física, com a reforma e recuperação de praticamente todas as escolas do Estado. Não ainda todas, mas praticamente todas. E até esse ano chegaremos bem próximo de recuperar praticamente toda a estrutura física da rede estadual. Transformação, deputada Jó Pereira, deputado Gilvan Barros Filho, com a construção de ginásios esportivos e a prática desportiva na escola. Todos os governos, sem exceção, sempre disseram que é importante o esporte na escola,
porque insere socialmente. Entretanto, até o nosso governo iniciar, nas escolas alagoanas, nós só tínhamos deputado Ricardo Nezinho e deputado Dudu Holanda, Vossas Excelências que são atletas, e eu conheço. Um do futebol, além de atleta, é goleador, deputado Ricardo Nezinho. O deputado Dudu Holanda é atleta de esporte sem bola, da vaquejada. Mas são atletas. E deputados, Alagoas tinha 32 ginásios de esportes. 32. Nesses 3 anos, já construímos 65. E até o final desse ano de 2018, deputado Tarcísio, teremos construído 100 novos ginásios de esporte num estado que só tinha 32. Portanto, não acreditava na associação de esporte com educação. Por exemplo, na sua, na minha e na de Luciano Barbosa, querida Arapiraca, e de Ricardo também, que está aqui presente. Quem mais, para não esquecer ninguém? E do deputado Severino, Pessoa, só tinha um ginásio de esporte. O Quintela Cavalcante, deputado Severino, que estava fechado há algum tempo por falta de manutenção. Hoje tem 10 ginásios de esporte em Arapiraca. Inclusive o próprio Quintela foi 100% recuperado e é hoje um dos melhores ginásios esportivos de Alagoas. Mas não é só de recuperação de estrutura física e de ginásios de esportes. É a educação das escolas em tempo integral, Luciano Barbosa. As escolas em tempo integral. Também, muitas vezes, senhor presidente, almejada pelo nosso povo e cantada em verso e prosa em muitas campanhas políticas. Muitas, mas nunca tinham saído do papel. Alagoas era um dos únicos estados do Nordeste brasileiro, senhoras e senhores, que não tinha nenhuma escola em tempo integral e nem investia um só real em formação profissional por cursos técnicos na educação. Nós mudamos isso. Abrimos em 3 anos, senhor presidente, e 2 meses, que é o prazo em que estamos aqui agora, deputado Marcelo Vitor, 50 escolas em tempo integral em Alagoas. E esse ano, cerca de 12 mil alunos já iniciarão o ano letivo estudando os 2 expedientes. E além disso, deputado Ronaldo, fazendo na escola 5 refeições. À tarde, tendo acesso a esporte, à cultura e a cada ano um curso de formação profissional para que ele tenha mais facilidade de ser integrado no mercado de trabalho ao final. Senhor presidente, essa transformação promovida pelo vice-governador Luciano Barbosa, com toda a sua equipe e com, sobretudo, o corpo técnico da nossa secretaria, professores e funcionários das escolas, não para por aí, para num novo clima. A educação, presidente Luiz Dantas, hoje vibra. A educação de Alagoas acredita e o governo tem certeza absoluta que a única maneira de fazer Alagoas crescer na velocidade de outros estados do Brasil é transformando a educação numa educação melhor do que a média nacional e num padrão de outros estados brasileiros. Por isso, programas como Escola 10, Escola da Hora, Escola Web, promovem a meritocracia, estimulam o trabalho coletivo, garantem a descentralização de recursos para que a coisa na educação avance. De maneira que, senhoras deputadas e senhores deputados, eu estou muito otimista esse ano. Esse ano é ano de IDEB. No ano de 2015, Alagoas foi o 2º estado que mais cresceu, deputado Davi Davino, no IDEB no Brasil. E eu estou otimista que esse ano talvez a gente surpreenda o Brasil, como fizemos em outras áreas, e tenhamos um crescimento em nível nacional, deputado Bruno Toledo, para fortalecer a nossa educação. Coisas dessa natureza são muito importantes para Alagoas. Mas queria, senhor presidente, falar também do momento difícil que vive o Brasil, e eu não poderia, no momento de apresentar essa mensagem, que peço vênia a Vossa Excelência, para fazê-la de maneira improvisada, porque se fosse aqui ler a mensagem,
transformaria numa tarde enfadonha essa tarde tão importante do início do ano de 2018 para os deputados aqui presentes e para a sociedade alagoana que nos acompanha daqui, das galerias ou pela TV Assembleia. Para falar um pouquinho, presidente, de segurança pública. Segurança pública que virou, ao longo dos últimos tempos, o maior problema do país, que o governo que aí está presente, do presidente Michel Temer, depois de nada ter feito até aqui, sugeriu como saída para a segurança pública criar um ministério. Ora, criar ministério não é saída para nada, talvez até fosse saída se tivesse mesmo a vontade de colaborar com os estados, de enviar recurso, de estar mais próximo, de fortalecer o sistema prisional federal que não tem vaga nenhuma. Alagoas tem 4 vezes ou 5 vezes mais vaga do que todos os presídios federais do Brasil. E olha que nós somos o menor estado brasileiro. Coisas dessa natureza que precisam passar somente de um protocolo de iniciativa ou de uma vontade de papel por meio de uma medida provisória, criar um ministério como se isso desse saída para a segurança pública. Não dá, senhor presidente. Não dá saída. O que dá saída para os problemas da segurança pública é investimento em inteligência, é mais presença das polícias na rua, é combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e proteção à pessoa, é ocupação de área de risco, é oferecimento de oportunidades para, sobretudo, quem vive longe dos programas oferecidos pelo Estado ou vive à margem da sociedade. Aqui em Alagoas, senhor presidente, nós, em 3 anos e 2 meses de governo, já implantamos uma série de programas e uma série de novidades no âmbito da segurança pública. Está ali presente o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Lima Júnior. Aqui, deputado Tarcísio, nós convocamos a reserva técnica da Polícia Militar, convocamos a reserva técnica da Polícia Civil, fizemos um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros, que estava há 12 anos sem concurso, fizemos um novo concurso público para a Polícia Militar, vamos convocá-los em breve e em 2018 teremos novos concursos para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, mais uma vez, deputado Sérgio Toledo. Além disso, implantamos o rádio comunicador digital, que estava aí desde o lançamento do Plano Brasil Mais Seguro, mas não saía do papel. Implantamos o novo laboratório forense, que estava aí desde 2010 e nunca era materializado, porque o Estado sequer fazia uma reforma de uma sala para receber os equipamentos. Fizemos, senhor presidente, uma reformulação no Centro de Operações Aéreas. Hoje temos 3 helicópteros na segurança. Antes tínhamos nenhum na segurança e 2 no gabinete do governador. Quando assumimos o governo, tinha um helicóptero há 8 meses, deputado Marcelo Vitor, no chão, porque sequer pagavam o seguro da aeronave para que ela pudesse decolar. 600 mil reais. No primeiro mês de governo, deputado Francisco Tenório, nós fizemos o pagamento e a aeronave quase que milagrosamente voou. Se todo milagre fosse com esse nível de dificuldade, né? Seria muito fácil fazer milagre. Não foi milagre não, foi simplesmente priorizar o que é necessário. Hoje temos 3 e 1 no gabinete do governador. Antes eram 2 no gabinete e 0 na segurança pública. Estamos terminando o novo IML, que vai ser o melhor IML do país, 100% feito com recursos próprios. Lançamos a Força Tarefa de Segurança Pública, lançamos o Ronda no bairro, lançamos os Centros Integrados de Segurança Pública. São 13, presidente, em toda Alagoas, e ao final do ano chegaremos a 25. No próximo sábado, gostaria de convidar os deputados aqui presentes que vamos inaugurar o 13º, doutor Cacá, Ademir, lá na cidade de Pão de Açúcar,
quando se inaugura um centro integrado desse, muda a segurança na cidade. A delegacia, que antes funcionava 2, 3 dias por semana, passa a funcionar todo dia e 24 horas por dia. A polícia militar, que tinha 2, 3 homens para fazer a segurança e o policiamento ostensivo da cidade, passa a ter 12 ou mais todos os dias. É por isso, deputado Davi, que quando a gente anda ali pelas bandas do norte de Alagoas, as pessoas nos pedem CISP, como nos pediam, Ricardo, na região Agreste, em Craíbas e em outras cidades, da mesma maneira que inauguramos um lá em Igaci. Como temos um em Cajueiro, como temos um em na terra do deputado Bruno, um em Murici, na minha terra, e em breve chegaremos a outras regiões. Temos um na Junqueiro, da deputada Jó Pereira. Deputado Chico Tenório, Vossa Excelência conhece bem desse riscado. E em Alagoas, com 13 centros integrados de segurança pública, hoje, já fazemos segurança por meio dessa estratégia, deputado Inácio Loyola, deputado Sérgio Toledo, de cerca de 400 mil alagoanos. Até o final do ano, com 25 centros integrados de segurança pública, faremos, deputado Antônio Albuquerque e deputado Carimbão Júnior, segurança de aproximadamente 1 milhão de habitantes pela estratégia do Centro Integrado de Segurança Pública. Isso é uma revolução, sobretudo se tirarmos Maceió e Arapiraca, porque nas grandes cidades, senhor presidente, nós não utilizamos essa estratégia de segurança. Então, tirando Maceió e Arapiraca, tira-se cerca de 1.250.000 alagoanos aproximadamente. Se a gente tira disso os cerca de 3.300.000 alagoanos, ficariam 2 milhões, dos quais 1 milhão tem a sua segurança feita por um método, por um novo programa criado somente há 3 anos, num estado em que há muito não tinha sequer condição de pintar a delegacia e de consertar a GPM. Se Vossas Excelências me permitem um pouco de conversa ao invés de discurso, eu queria contar para vocês o que acontece na lida do dia a dia, quando a gente caminha por essas cidades e vê a estrutura que havia em Alagoas. O cidadão, quando chegava a um batalhão, a um grupamento da polícia militar no interior do estado, que lá ia bater na porta para levar o seu reclamo por segurança pública, lá dentro daquela casinha velha tinha um policial desassistido. Tinha um policial que tinha, seu presidente, vergonha do próprio lugar onde ele trabalhava. Que se ele olhasse para cima, a telha era daquela pesada, a madeira era roliça, a linha estava selada, e o que ele esperava ali era que o telhado desabasse pela cabeça dele. E o cidadão, a única coisa que tinha certeza que não haveria é que dali sairia solução para o seu problema de segurança, senhor presidente. A gente vivia na Alagoas do abandono. Não foi à toa, presidente Luiz Dantas e presidente Otávio Leão Praxedes, que Alagoas passou a figurar a liderança nos índices de violência no Brasil. Escalou o que hoje a gente assiste tristemente pela televisão, acontecendo no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, estados fortíssimos do Brasil. Já aconteceu aqui, por 10 anos seguidos, a nossa capital Maceió figurou, deputado Chico Holanda, o senhor que é liderança na capital, como a mais violenta do país. E não foi à toa que nesse mesmo período a gente viu explodir o turismo no Rio Grande do Norte, que a gente viu explodir o turismo no Ceará e que a gente viu involuir o turismo em Alagoas. E como foi, senhor presidente, esse final de ano em Alagoas? Deputado Severino,
deputado Marcelo, quem é alagoano, já estava começando a ter dificuldade de andar pela própria orla, porque o turismo veio para cá, porque a comparação é relativa, a comparação é automática. Cresce a violência lá, cai aqui, o cidadão migra, o cidadão deixa de ir para onde está violento e vai para outro lugar, ajudando o Estado na geração de emprego, de oportunidade. Está ali o secretário de Turismo, Rafael Brito, e de Desenvolvimento Econômico do Estado. Alagoas bateu recorde de recepção de turistas, justamente no momento em que reduz violência relativamente a outros estados do Brasil e com relação a nós mesmos. Pela primeira vez, recebemos mais de 2 milhões de turistas via aeroporto, sem contar ônibus e sem contar quem veio de carro. Isso é algo muito importante. Para que os senhores tenham noção que representa 2 milhões de turistas, o Brasil recebeu, com relação ao turismo internacional, 6 milhões no ano passado. 6 milhões, senhor presidente. E nós recebemos no turismo doméstico, 2. É óbvio que o turismo doméstico do Brasil é grande, mas é uma boa comparação a gente comparar com o que o Brasil recebe de estrangeiros. E com relação a estrangeiros, aí é que crescemos mesmo, deputado Davi, porque conseguimos novos voos da Argentina, voos que nunca tínhamos tido, voos semanais. Alagoas só tinha voo do exterior para cá, quando eram o que eles chamam de voos charter. Voo charter, presidente, para quem nos assiste pela TV, é aquele voo que ele só decola quando o avião lota. Para explicar mais fácil é assim. Então ele fica lá esperando. Lotou, viaja amanhã. Grosso modo, é mais ou menos isso. É um voo contratado por demanda. Agora não, a gente tem voo semanal. Tem voo semanal de Buenos Aires, voo semanal de Córdoba, e vamos ter mais. Porque cada vez que a gente reduzir violência, nós vamos avançar mais em turismo. Porque são coisas correlatas. Do jeito que esgotamento sanitário é importante para turismo, é importante redução da violência para turismo. São coisas correlatas, ligadas. Senhor presidente, sem querer me alongar muito, queria falar um pouquinho de saúde, porque talvez quem esteja em casa esteja perguntando, mas o governador não vai falar nada sobre saúde? Porque saúde é um dos principais reclamos do povo brasileiro e também do povo de Alagoas, porque as pessoas precisam cada vez mais de um bom serviço de saúde, sobretudo porque a população está vivendo mais e ao viver mais anos na terceira idade, as pessoas precisam de mais cuidado e de mais assistência para com a saúde. Alagoas é um estado que durante muito tempo, senhor presidente, não recebeu investimentos em saúde. Veja o senhor, Maceió, há 50 anos não se constrói um hospital público em Maceió. 50. Aqui só se fazia puxadinho no Hospital Geral do Estado. Puxado. Engole a sala do lado, bota mais um andar ali que dá, puxa aqui, tira essa garagem e bota para fora. A estratégia de saúde era dessa natureza, deputado Léo Loureiro. O senhor que é da área, conhece bastante. Além disso, a nossa capital, Maceió, é a única capital do Nordeste brasileiro que não tem maternidade pública, nem tem hospital de urgência e emergência, e ao mesmo tempo tem somente 28% de cobertura do Programa de Saúde da Família, a menor cobertura do país. Isso significa, senhor presidente, que 70% dos casos que vão ao HGE são casos clínicos que deveriam ser resolvidos no posto de saúde. Mas como não tem, Chico, não tem no Ouro Preto, não tem no Gamalins, não tem no Vegel, não tem no Feitosa, não tem no Jacintinho, não tem no Benedito Bentes, não tem no Santos Dumont, no Clima Bom, 1, 2 e 3, que tem, Luciano, cerca de 80 a 100 mil habitantes, só tem um. Em Arapiraca, terra do nosso querido deputado Rodrigo Cunha, do deputado Ricardo Nezinho, do deputado Severino Pessoa, que tem 250, talvez pouco mais de habitantes,
tem mais de 30 PSFs. Essa é a diferença. Para conseguir saúde na capital é muito difícil. Não há investimento. E nós estamos enfrentando o desafio de construir unidades de pronto atendimento. Já construímos 2 e esse ano vamos fazer mais 2. O Estado, no governo passado, aprontou quase até o final 2 UPAs. Nós finalizamos, adquirimos equipamentos, financiamos quase que unicamente o seu primeiro ano de funcionamento, deputado Galba, e hoje elas estão atendendo lá na Cabo Reis, no Vegel, e uma outra lá no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Agora vamos fazer mais 2. Uma lá no Tabuleiro do Martins, uma área muito conhecida por Vossa Excelência, deputado Galba Novaes. E uma outra aqui no Jacintinho, uma área, deputado Gilvan Barros, muito conhecida aqui pelo deputado Davi Davino, que está sempre presente naquela região. Obras importantíssimas para descentralizar o atendimento. Além disso, queria, senhor presidente, comunicar a essa Casa Legislativa, na abertura desse ano, que depois de 50 anos, agora em maio, em junho, nós vamos inaugurar o Hospital da Mulher, uma obra fundamental para estruturar a atenção materno-infantil e os exames especializados para a mulher alagoana. O hospital está quase pronto, está lindo, está assim, de estimular quem entra, está melhor do que o hospital privado. É isso que eu tenho escutado das pessoas, deputado Antônio Albuquerque. E vai ficar pronto em maio e em junho. Vamos inaugurar 110 leitos, 1000 funcionários, trabalhando para garantir saúde às mulheres, parto humanizado, leitos canguru, deputado Léo, UTI neonatal, UCI neonatal, todos os tipos de exames especializados para a saúde feminina e um novo momento, principalmente um momento diferente, momento de uma Alagoas que assume compromisso na campanha, mas que entrega o compromisso assumido. Porque falar, senhor presidente, e eu me recordo, a gente caminhando pelas ruas, Severino, eu, Vossa Excelência, presidente Luiz Dantas, deputado Marcelo, deputado Dudu, deputado Davi, deputado Ricardo, deputado Jairzinho, ali nós empenhamos palavras que sobretudo movimentaram esperanças do povo de Alagoas. E ao movimentar esperança, nada mais do que a gente voltar aqui para dizer, olha, estamos cumprindo aquilo que acertamos. Alagoas está vivendo um novo momento, virando a página do passado para de uma vez por todas colocar os pés no século XXI. Senhor presidente, poucas coisas na minha vida, entre elas eu gostaria de colocar o convívio com a minha família e com a minha esposa, porque são inclusive cada vez mais raros para mim, mas eu tenho dito para eles que vou recuperar isso no futuro. Me dão mais satisfação, conselheira Rosa, do que passar pela Via Express Maceió e olhar para ali e ver um prédio de primeiro mundo que vai ser um dos hospitais mais modernos do Nordeste sendo construído aqui, na nossa Alagoas, que nunca teve dinheiro para nada, que no passado a decisão era entregar um prédio que estava quase pronto à Justiça Federal, porque não sabia como ia manter o hospital. Ora, nós estamos vivendo, Chico, Léo, Chico Tenório, a era do protesto. Se por um acaso isso não vai ocorrer, deputado Ronaldo Medeiros, a gente não tiver o dinheiro de manter aquele hospital, deputada Jó, quem vai liderar o protesto sou eu, o governador do estado, para dizer que não é justo um estado pobre, pequeno como Alagoas, não ter direito de ter um hospital público decente para atender seu povo. Vai ter, e vai ter com os nossos recursos, com os mesmos esforços, reduzindo dívida, cortando na carne, olhando cada centavo investido, porque aí sim a gente vai ter condição, presidente, de abrir o hospital metropolitano. Hoje, tem lá, deputado Marcelo Vitor, 300 operários trabalhando só naquela obra.
E quando o hospital estiver pronto, vamos ter de 2.500 a 3.000 profissionais de saúde pública trabalhando ali. Por isso, com esses investimentos, aliado ao Hospital Regional da Mata, o Hospital Regional de Delmiro Gouveia, que iniciaremos as obras nos próximos dias, e o Hospital Regional de Porto Calvo, ao lado das UPAs novas, que vão iniciar a construção em Maceió, nós teremos um programa que vai gerar 10.000 empregos diretos na saúde pública. Porque saúde é feita por gente, é feita por técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social. Saúde é feita por gente. E esse programa vai ser o maior programa de geração de emprego público na saúde da história de Alagoas. Isso é um grande marco para um estado que reduzia serviço. Só para que os senhores tenham uma noção da necessidade de leitos que temos, deputado Gilvan, Aracaju, que é uma cidade com cerca de 600.000 habitantes, 700.000 no máximo, tem 900 leitos públicos. Maceió tem mais de 1 milhão e tem 600 leitos públicos. João Pessoa, Eliseu, que é uma cidade também bem menor do que Maceió, tem 1.600 leitos públicos, enquanto a gente tem 600. Eles têm lá 1.000 a mais do que a gente. E olha que a saúde deles também não está lá essas coisas. Mas imagina a necessidade do alagoano que passou 50 anos sem ver um hospital público ser construído na capital. Que passou um bom tempo tomando a decisão de não fazer. E quando se fazia algo, era puxadinho, remendo. Cresce por aqui, porque ali não dá. Ajeitado. Senhor presidente, queria, para finalizar essa explanação sobre investimentos no estado, falar um pouquinho de infraestrutura. E para não me alongar muito, queria dividir somente em 2 áreas importantes: a construção, a reconstrução e a duplicação de rodovias e as obras hídricas, de adutoras e de abastecimento d'água, sobretudo onde não tem. Para a duplicação, construção e reconstrução de rodovias, nos acompanha ali o secretário Mozar Amaral e o presidente do DR, senhor Helder Gazaneu. Como os senhores sabem, essa casa é conhecedora. Até o dia de hoje, senhor presidente, nunca usamos R$1 de dinheiro emprestado. Diferentemente do governo anterior, que teve 2,5 bi de dinheiro emprestado, endividou bastante Alagoas e não deixou facilidade para que a gente depois honrasse essa dívida. Mas estamos enfrentando. Aliás, esse é nosso papel. Agora, mesmo sem empréstimo, presidente, estamos realizando sonhos muito grandes. Porque veja bem uma coisa que me deixa muito feliz, e eu queria deixar aqui uma pergunta a essa casa formada pelas mais brilhantes cabeças políticas do momento no nosso estado. A duplicação de Maceió a Arapiraca, obra fundamental para o nosso desenvolvimento econômico e humano, porque vai preservar muitas vidas que são ceifadas por uma pista em mão dupla, custa algo em torno de 165 milhões de reais. Será que o governo anterior, com 2,5 bi, não queria duplicar de Maceió a Arapiraca as estradas? Senhor presidente, a meu ver, queriam, mas faltava vontade política,
faltava competência, faltava a formação de um bom time técnico para eleger a prioridade do cidadão. Deputado Tarcísio, o Brasil todo já duplicou as suas rodovias da capital à segunda região de principal desenvolvimento. O Brasil rico todo já fez isso. Nos estados do Sul e do Sudeste nem se fala. Um dia desse, eu vi a Paraíba já falando em triplicação. Não era duplicação, não. Era triplicação, senhor presidente. O Brasil todo já fez isso, o Sudeste, o Sul, até mesmo, senhoras e senhores, os estados do Nordeste brasileiro já o fizeram. Quem conhece a Bahia aqui, sabe que lá já se duplicou de Salvador à Feira de Santana. Quem conhece a Paraíba, sabe que lá já se duplicou de Campina Grande a João Pessoa. Quem conhece Pernambuco sabe que lá já se duplicou de Caruaru a Recife. Isso promoveu o desenvolvimento, isso interiorizou o desenvolvimento, isso levou oportunidade para o homem do campo, isso melhorou a vida de quem estuda, de quem vai ao médico, isso melhorou a vida do trabalhador autônomo, do vendedor. Isso, sobretudo, traz dignidade para as pessoas. E o que me deixa muito feliz é que depois de ver os outros cumprirem o seu papel, senhor presidente, 2017 iniciamos esse trabalho e em 2018 vamos consolidar. Presidente Luiz Dantas, presidente Otávio Leão Praxedes, chegou a nossa vez. Vamos duplicar também de Maceió a Arapiraca. Vamos dar àquela cidade, Arapiraca, e a essa cidade, Maceió, a oportunidade de integrarem os seus desenvolvimentos. Elas juntas são os motores de Alagoas e elas vão puxar o progresso do Estado nos próximos anos. Quem é da área de economia, de finanças públicas, sabe bem que o investimento, deputado Tarcísio, que mais gera externalidade positiva, que mais gera reflexos em outras áreas, é a construção de uma rodovia, quando ela não existe, ou a duplicação de uma rodovia, quando ela era mão única. Isso é o efeito de duas coisas. Primeiro, do cidadão sair de Maceió e ir para Arapiraca com muito mais segurança e, portanto, tranquilo. E o segundo, gastar meia hora menos de tempo. Meia hora menos de tempo. Eu não sou capaz, e talvez seja bastante difícil fazer um cálculo desse, mas vocês podem imaginar o que representa professor Fábio Guedes. Meia hora a menos de gasto de tempo na vida de todo mundo que vai a Arapiraca ou que vem a Maceió, do Agreste do Sertão para cá. Isso se reflete em mais atividade econômica. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Mas nós vamos, presidente, também, além dessa duplicação, e aí eu queria ser mais rápido, nós vamos construir o viaduto da Polícia Rodoviária Federal em Maceió, que é um marco histórico. Nós vamos concluir os eixos viários do quartel e do CEPA, vamos concluir a duplicação do Benedito Bentes, do bairro do Benedito Bentes, vamos concluir a via que liga o aeroporto à Alça da Flamenguinha, permitindo a quem chega em Alagoas não precisar mais entrar na capital. Vamos universalizar o acesso por asfalto a todas as cidades de Alagoas, todas. Já fizemos isso, senhor presidente, em Canapi, e agora faremos em Belo Monte e em Pindoba, fazendo de Alagoas um dos únicos estados no Brasil que tem todas as suas cidades ligadas por asfalto. Por exemplo, estados ricos como Minas Gerais não tem. Ainda tem cidades que têm acesso, presidente da Casal Clécio Falcão, por estradas de barro. Vamos promover interligações regionais e vamos transformar esses investimentos num dos
motores, num dos estopins para fortalecer o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. Senhor presidente, no âmbito do abastecimento d'água, nós temos tido muitos avanços. Como o senhor tem acompanhado, a crise brasileira, ela praticamente, deputado Severino, secretário Lima Júnior, interrompeu praticamente todas as obras com recursos federais hídricas do Nordeste. Só manteve duas. Uma, a transposição das águas do Rio São Francisco, e a outra, o Canal do Sertão. O Canal do Sertão de Alagoas, que pela primeira vez, desde o seu início, deputado Sérgio Toledo e deputado Inácio Loyola, saiu da relação das obras com irregularidades do TCU. Nunca o Canal do Sertão de Alagoas figurou fora das obras com irregularidades aferidas pelo TCU, sempre questionadas por superfaturamento, sobrepreço, direcionamento e licitação. Pela primeira vez saiu. Trecho 5. Saiu da lista de irregularidades. Quando nós assumimos, deputado Carimbão Júnior, o senhor conhece bem o Sertão de Alagoas, o Canal do Sertão tinha 45 quilômetros com água. Hoje, o Canal do Sertão tem 115 quilômetros com água, e até o final de 19 vamos ter 125 quilômetros com água. Ou seja, é 3 vezes mais Canal do Sertão com água em Alagoas do que todo o período de obra anterior. Isso é algo muito significativo, sobretudo nesse momento de crise e sobretudo dependendo exclusivamente de repasses de um governo federal que não tem dinheiro. Ou seja, a agenda é todo dia a crise fiscal do governo federal, deputado Antônio Albuquerque. Mas levamos a cabo, fomos adiante, e hoje o Canal do Sertão emprega mais de 1.000 pessoas na sua construção. E dele, presidente Luiz Dantas, começam a derivar adutoras que levam água para o cidadão, sobretudo para o sertanejo que não tinha. A adutora do Alto Sertão, que é o maior investimento em adução de Alagoas, obra feita com recursos do governo federal e com contrapartida do Estado. Já concluímos, está funcionando, leva água para 8 cidades. Se me permitirem, gostaria de enumerá-las. Leva água para Pariconha, Água Branca. Leva água para Olho d'Água do Casado, para Piranhas, especialmente o Piau. Leva água para Delmiro Gouveia, para Canapi, para Inhapi e para Mata Grande. 8 cidades que não tinham água. 3 ainda estão precisando de investimentos acessórios que já estão sendo feitos. Mas olha, Ricardo, Galba, Ronaldo, você que conhece, deputado Antônio Albuquerque conhece bem, porque já andou muito em Olho d'Água do Casado. É muito bonito chegar em Olho d'Água do Casado e ver água na cidade, ver água na torneira, secretário Humberto, água de quem nunca teve, que morava bem ali pertinho do canal. E agora, nos próximos dias, senhor presidente, vamos ver água em Inhapi, com investimentos de 100%, com investimentos 100% feitos com recursos próprios do governo do Estado. Está ali o presidente da Casal, Clécio Falcão. No ano passado, eu falei aqui sobre a Casal. E já que estou falando de água, não podia deixar de falar da Casal. A Casal, senhoras e senhores que nos acompanham, senhores e senhoras deputadas e deputados, a Casal sempre foi uma empresa quebrada, que vivia exclusivamente dependendo da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que nomeava a sua direção, e a partir dali a Casal era um apêndice da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Alagoas. Hoje não é mais. Aliás, com todo respeito ao secretário de Infraestrutura que está aqui, se hoje houvesse
apêndice seria a infraestrutura. Porque depende quase exclusivamente de recursos federais para fazer obra. Porque a Casal faz obras com recursos próprios. Quando assumimos, senhor presidente, desculpe por cansá-lo por essa longa fala e com muitos números, mas quando assumimos, a Casal deu 54 milhões de reais, presidente Rosa Albuquerque, de prejuízo anual. 54 milhões de reais. Depois do primeiro ano de governo, o prejuízo da Casal caiu para 26 milhões de reais. Isso no ano de 2015. No ano de 2016, a Casal deu pela primeira vez, depois de 20 anos, lucro, Chico. Deu lucro a Casal. Deveria dar sempre, a meu ver. Não sei se alguém discorda. Mas uma empresa que não tem concorrência, que participa da definição de preço e vende um produto de primeiro uso, a meu ver, não pode dar prejuízo. Não sei se as meninas aqui na frente discordam de mim, mas presumo que não. Acho que elas concordem. Mas dava. E dava prejuízo, como diz a rapaziada mais jovem lá do bairro da Gaça Torta, onde eu me criei, onde eu pesquei sapé e batata, presidente Luiz Dantas. Peguei onda, aprendi a faxear de noite e despesquei curral. Foi lá que eu aprendi que as pessoas dizem assim, dava prejuízo e dava com força. Dava prejuízo com força, de tirar o gás do Estado. E agora a Casal, com essa virada, tem capacidade de investimento. Está ali o presidente, está com a carteira de investimentos com próprios recursos de Alagoas, da ordem de 100 milhões de reais. Investimentos, presidente Luiz Dantas, em todos os lugares. Investimentos em Api, investimentos em Maceió, em Arapiraca, na minha Murici, na sua Batalha, lá na Manteiga e na Timbaúba, que eu conheço, as pessoas lá não tinham água, em Jaramataia, investimentos em Messias, investimentos em Joaquim Gomes, em São Luís do Quitunde. Nos próximos dias, deputado Davi, vamos assumir a água de Porto de Pedras, de maneira que 100 milhões de investimento, e a Casal vai, no próximo ano, renovar os investimentos em mais 100 milhões de reais. Para cada real que a Casal bota, com o esperneio da Renata, que é minha secretária executiva da Fazenda, o Estado bota mais R$1. Não é verdade, Clécio? O Tesouro bota, reclamando, mas bota. Porque a gente tem que transformar as nossas empresas em empresas vivas, em empresas que dão resposta, não em empresas que se escondem. Sabe a empresa que se esconde? O cidadão liga para ela, cara, rapaz, diga que eu não estou na sala não. Bate na porta, tá aí o presidente da Casal. Não tá não, saiu agora. Era assim, ó, presidente. Tá aí o diretor de abastecimento, pocou um cano ali. Não, ó, como é que vamos resolver isso? Que Alagoas era assim. Era assim, Helder Gazaneu. Lá em Joaquim Gomes, a tua terra, tinha água não. Como também não tinha em Bateguara, como não tinha em Canastra. Né, Clécio? Então, presidente, investimentos em recursos hídricos, avanço do Canal do Sertão, novas adutoras, os investimentos da Casal, o maior programa de perfuração de poços artesianos da história de Alagoas. Em 2014, perfuraram 14 poços. De 2015 para cá, nós perfuramos 600 poços artesianos. 600, com os próprios recursos do Estado de Alagoas, levando água, comunidades da zona rural, levando abastecimento. Senhor presidente, eu queria pedir desculpas. A cada ano que eu venho à casa de Tavares Bastos, eu me sinto mais em casa. Deputado Marcelo Vitor e deputado Severino Pessoa, que compõem a mesa. Talvez por isso tenha sido um pouco mais intenso, um pouco mais emotivo e um pouco mais longo do que os anos anteriores. Mas eu acho que isso também se deve a uns discursos do deputado Galba Novaes que eu andei assistindo pela TV Assembleia,
Viu, deputado Galvão? E esse ano eu vim aqui para falar um pouquinho e trazer essa mensagem ao povo alagoano, uma mensagem de otimismo. Como a literatura antiga diz, depois da chuva vem o céu aberto. E eu espero que esse céu aberto, senhor presidente, que representa a volta do crescimento econômico do Brasil, ele se apresente mesmo em 2018. Porque se ele se apresentar em 2018, ele vai encontrar Alagoas mais preparada para crescer mais rápido. Por isso, eu queria também aqui, num dia em que trago uma mensagem de otimismo e de que estamos prontos para, com o Brasil crescendo, avançarmos mais rápido ainda na direção do que o alagoano espera de nós. Eu trago uma solicitação. Vamos integrar esforços. Vamos nos unir pelos pontos comuns e deixar as divergências para um período pós-crise. Porque a integração, a união, o trabalho conjunto e coletivo da Casa de Tavares Bastos, com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, sempre lembrando da independência necessária, é fundamental para que juntos nós consigamos fazer em 2018 o que os alagoanos esperam de nós. De maneira que eu concluo desejando um grande ano legislativo ao nosso parlamento e a cada um dos deputados individualmente, que consigamos juntos atingir os nossos objetivos e fazer com isso Alagoas um estado mais forte para o povo alagoano. Muito obrigado e um grande abraço. Excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor governador do estado, tá ligado? Será mais rápido. Excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, José Renan Vasconcelos Filho, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Otávio Leão Praxedes, excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do estado de Alagoas, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, excelentíssimo, ilustríssimo representante do Procurador-Geral de Justiça, senhor Albi José Crescêncio, excelentíssimo senhor vice-governador do estado, Luciano Barbosa, senhores deputados, senhoras deputadas, neste momento, declaro instalada a 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Iniciamos, portanto, o último ano de atividades deste mandato parlamentar. Pela mesa diretora, agradeço a prestigiosa presença de todos.
e, ao citar o chefe do Poder Executivo Estadual, presto assim deferência às autoridades constituídas. Lembro-me muito bem das palavras que proferi neste plenário em fevereiro de 2015, quando tratei da desafiante empreitada que todos tínhamos pela frente. Se já havia uma crise nacional fustigando a vida da sociedade, imagine os obstáculos a serem vencidos por Alagoas, com suas históricas disparidades e fragilidades socioeconômicas. Enfatizei o diálogo como ferramenta de superação das adversidades para construir um ambiente de normalidade institucional. Entretanto, não deixei de ressaltar o princípio da separação dos poderes e da independência, como ordena a Carta Constitucional. E, por fim, sinalizei o caminho da construção de parcerias para fortalecer o Estado e buscar o bem comum. A intenção, senhor governador, refletiu no cotidiano do processo legislativo e das ações parlamentares. Os números são significativos. Essa legislatura apreciou mais de 1.200 matérias até o dia de hoje, entre requerimentos, indicações e projetos de lei. Do total de projetos apreciados pelas comissões permanentes e votados em plenário, mais de 180 foram originários de mensagens governamentais. Entre elas, o pacote de medidas encaminhado por Vossa Excelência, governador, para efetivar o ajuste fiscal do Estado. Daqui partiu a lei delegada, que permitiu ao Executivo operar a reforma administrativa e estabelecer a nova governança. No campo da relação com o cidadão e suas representações, o Poder Legislativo de Alagoas sempre manteve as portas abertas para o diálogo democrático. 112 audiências públicas foram realizadas em plenário, com participação popular e microfone aberto para o povo, além de geração integral dos eventos pela TV Assembleia. Se nós possuímos o permanente dever de explicar o andamento das atividades legislativas, este ano, então, ganha especial simbolismo, porque o processo eleitoral põe os mandatos populares ao exame da cidadania. Os números que acabo de revelar demonstram que o Poder Legislativo cumpriu seu papel institucional e promulgou pela cooperação mútua entre os poderes do Estado. Que tenhamos um ano legislativo produtivo, que a Casa dos Alagoanos siga seu caminho, com fé e união em defesa da população. Muito obrigado a todos, vamos ao trabalho e está encerrada a sessão. Convido a todos os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira e encerro a presente. Obrigado a todos.